Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live das terças-feiras e especialmente para quem vai assistir à live gravada, o tema de hoje será sobre violência e obediência não rimam com adolescência. E este é um tema que faz todo o sentido nesta fase de regresso às rotinas, regresso às aulas e vou aguardar que mais pessoas entrem para podermos falar aqui um pouquinho sobre, sobre tudo isto, sobre as vivências que as pessoas que forem entrando também têm. Treinadora Keila, bem-vinda. Paula Lourenço também, um beijinho grande para vocês. E já agora deixo aqui já uma pergunta que é boa noite, bom tema, obrigada Paula, que bom que sentes que é um bom tema também. E a todos os que estão a assistir e a entrar, eu gostava de perguntar o quão difícil para vocês foi a fase da adolescência, o que é que memórias guardam dessa altura e, e gostava de saber um pouquinho do vosso feedback, porque muitas vezes em conversa até com pais que relatam algumas dificuldades no relacionamento com os seus filhos, muitos deles dizem que a adolescência não foi assim tão difícil, que não há nada assim que sintam que tenha assim grande impacto. A verdade é que na adolescência tudo tem impacto. Primeiro até pela própria fase de vida do adolescente, não é? Ele sai ali da esfera social, vai para a busca da identidade, que no fundo a adolescência é um período de desenvolvimento ali entre os 12 e os 20 anos, em que o adolescente começa a sair do ninho, e isto ele começa desde que nasce, porque o caminho natural de um filho é caminhar para a vida com autonomia, e ele faz isso afastando-se do ninho, não é? Por isso, desde que ele nasce, há um pulsar de vida para a frente, e, e a criança vai estar sempre preparada e motivada para fazer algo, para fazer aquilo que ela está pronta para fazer. O problema, muitas vezes, é que o adulto que está a olhar aquela criança e às vezes por até necessidades dele mesmo, quer que a criança faça outra coisa. Faça outra coisa que ela se calhar não está preparada nem motivada para fazer, e aquilo que a criança está preparada e motivada para fazer não pode fazer. Por exemplo, a criança está na fase do colo. E às vezes eu ouço isto dizer de muitas mães, a fase do colo é ali até antes que ela comece a andar, não é? E ouço muitas vezes até as avós a dizer, não deixes muito colo, senão a criança habitua-se e depois só quer o colo e tal. Quando na verdade essa é a altura certa para dar colo. Porque quando a criança começar a andar, ela não vai querer colo. E aí, quando ela começa a andar, o que é que acontece? Ela quer andar, mas os pais querem-no no colo. Então, a criança começa a crescer ali numa confusão que só se manifesta ainda mais e fica ainda muito mais aflorada na fase da adolescência. E na fase da adolescência, tal como eu estava a falar da busca da identidade, é normal os adolescentes questionarem a moral, a ética, a busca de novas referências diferentes das que têm em casa. Para quê? Para que ele construa o seu eu, a sua identidade. E é muito importante os pais terem esta noção, este conhecimento de que é uma fase natural e que vai haver o rompimento dos pais, que é natural, é esperado e é saudável. Este rompimento pode ser feito de uma forma bruta, em que o jovem sai de casa, bate com a porta e não quer saber de mais nada,
ou pode ser conduzida e direcionada de uma maneira muito mais leve. Que esta é de facto a minha proposta. E mais leve no sentido de é normal que os amigos sejam mais importantes nesta fase. É normal que os pais não saibam nada. É normal que seja agora a altura de fazer um test drive para a vida adulta. Porque se as fases anteriores de vida foram bem feitas, e aqui eu quero deixar uma ressalva que é: todos os pais fazem o melhor que podem com aquilo que sabem. Eu própria não fiz o melhor que eu sabia com a minha filha. Eu própria, olhando para trás, fiz tantos erros, mas que porque eu não sabia, eu achava que estava a fazer o certo. E porquê? Porque ninguém nos ensina a ser pai e mãe. Nós aprendemos com as referências que temos. E muitas vezes os pais não têm tempo, os pais têm falta de diálogo, não se conhecem eles próprios, têm muita falta de confiança, não conhecem os filhos e na hora do desespero o que é que eles fazem? Vão às memórias e repetem aquilo que os pais fizeram com eles. Olá, boa noite, Lara, bem-vinda. Olha, Lara, quero deixar um desafio de comentares aqui como é que foi a tua adolescência. Se quiseres acrescentar aqui algo a esta live, a esta discussão, que no fundo é trazer alguma clareza às dificuldades que muitas vezes os pais têm, porque a questão muitas vezes não tem a ver com os filhos, tem a ver com eles. E a falta de conhecimento leva a que hajam expectativas elevadas, muitas vezes fundadas apenas nas expectativas dos pais e não na necessidade dos filhos, e a confusão começa. Porque não é difícil olhar para a necessidade do jovem, não é difícil perceber que se nas fases anteriores este caminhar foi feito de uma forma a construir a autonomia e a responsabilidade da criança, e aqui, se os pais não puderem fazer mais nada, aquilo que a mensagem final que se levarem desta live já vai ser incrível, é os pais precisam de dar o suficiente e tornarem-se desnecessários. O que é que isto quer dizer? Dar o suficiente em cada etapa da vida. E dar o suficiente é também dar limites. Porque uma criança, ela vai andar, vai cambalear, não é? Ela ainda não está autónoma para conseguir andar sozinha, precisa da ajuda de um adulto. Mas ela se calhar já come sozinha. Então não precisa que um adulto lhe meta a comida. Claro que vai demorar mais tempo. Vai, é o processo de aprendizagem. E o processo de aprendizagem vai por tentativa e erro. Muitas vezes os pais estão tão impacientes, estão tão cansados, porque sem dúvida que as questões profissionais ocupam muito tempo, mas o tempo de qualidade é muito importante para a família. A família é a primeira empresa que nós temos e nós podemos ter muito sucesso noutras áreas. Se não tivermos na família, vamos ficar ainda com um vazio maior. E a Lara disse: eu tive que me desenrascar desde pequenina. Ok, pois é. E porquê? Certamente os teus pais também tiveram de se desenrascar desde pequeninos. E porquê? Porque até há 100 anos atrás, as crianças eram vistas e tratadas como mini adultos. Não havia o conhecimento que há agora da mielinização do sistema nervoso, que há etapas em que o desenvolvimento do controlo, até do próprio corpo e o desenvolvimento do cérebro acontece. É completamente desumano esperar que uma criança faça coisas que são de adultos, que não são dela, não é? E a verdade é que os nossos avós, os nossos pais foram tratados assim.
E muitos deles viveram guerras, fome, revolução, ditaduras e, e foram repetindo situações que acharam que eram normais. E esta repetição, se nós não questionarmos o porquê, é normal passar de geração em geração. E com isto eu vou fazer um parênteses muito curto, que é uma história que eu adoro contar para ilustrar isto, que é a história de cozinhar o peixe. Basicamente, é a questão de uma Ana, vou pôr aqui a Ana como o nome de uma menina, estava a aprender a cozinhar o peixe com a mãe. E a mãe tirava a cabeça e o rabo para cozinhar o peixe. E a menina achou estranho e disse: "Oh mãe, mas porquê é que tu tiras a cabeça e o rabo ao peixe?" E ela dizia: "Eu aprendi assim com a tua avó." Ok, a Ana era muito curiosa e foi perguntar à avó: "Avó, a mãe cozinha o peixe tirando a cabeça e o rabo e diz que foste tu que ensinaste. Eu gostava de saber porque é que ela faz isso." Então a avó começou logo a rir-se. Porquê? A avó explicou à Ana que na altura em que ela ensinou a mãe a cozinhar, ela só tinha um tacho. E o tacho era pequeno. Então, para que o peixe coubesse lá dentro, ela tinha que tirar a cabeça e o rabo. Né? A mãe aprendeu assim e agora, mesmo havendo tachos maiores, a mãe continuava a fazer da mesma maneira. Sem se questionar. Quem se questionou foi a filha. E se a filha não se tivesse questionado, certamente ela iria continuar a cozinhar o peixe, tirando a cabeça e o rabo, sem motivo nenhum. E sem necessidade, porque atualmente não felizmente, temos a possibilidade de ter caçarolas grandes, de vários tamanhos, em que o peixe iria caber nela. Não havia essa necessidade de cortar a cabeça e o rabo. Isto é só uma ilustração de que tudo evolui, o conhecimento evolui, mas tudo o que está enraizado ao nível do inconsciente em que nós vimos, repetimos, porque achamos que é certo e nem nos questionamos. Então, a Lara diz que há homens e mulheres que não nasceram para ser pais. Ok, isto é um julgamento que eu não vou comentar, mas e depois os meus irmãos não tiveram esse problema. Ok, é verdade. Muitas vezes os pais têm filhos e acham que dão a mesma educação aos filhos. A verdade é que nem os próprios pais são os mesmos quando um filho nasce. Porque se é um primeiro filho, os pais vão ser pais de primeira viagem, com todas aquelas inseguranças. Eu estou-me a imaginar a mim, não é? E ouvir de todo o mundo palpites que eu devia fazer isto e devia fazer aquilo. Eu nem sabia se estava certo ou não. Então eu confiava, e agora olhando para trás, bem, as asneiras que eu fiz, mas o bom de chegarmos à adolescência, que vai aflorar tudo aquilo que de facto nós fomos errando logo ali nos primeiros 5 anos, podemos corrigir. E a verdade é que eu tendo um filho agora, eu não ia ser a mesma mãe que fui para a minha filha, não é? E isso acontece com os irmãos. Muitas vezes olhamos numa família de muitos irmãos, aparentemente os pais eram os mesmos, mas não são os mesmos porque os tiveram em diferentes fases de vida, com conhecimentos diferentes, se calhar com preocupações diferentes, com situações diferentes, e tudo isto altera e é alterável. Continuando aquilo que eu estava a falar sobre, de que há 100 anos atrás as crianças eram vistas e tratadas como mini-adultos, a verdade é que todas as questões pelos quais os nossos pais, avós e tetravós e outras gerações passaram, foram passando neste inconsciente familiar. E há coisas que não se questionaram. E quando nós não conhecemos as fases de desenvolvimento de um ser humano, é muito difícil podermos agir de uma forma tranquila, leve e tranquilo. A Lara disse: eu tive a capacidade de não trazer a minha infância para o meu filho. Faço o inverso. Ok. Isso é um pensamento que muitos pais têm, que é: a minha infância foi tão má,
foi tão má que eu vou fazer exatamente o oposto com o meu filho. Só que nenhum de nós, adultos, neste momento, teve referências saudáveis. Ou seja, nenhum de nós, pais, sabe verdadeiramente como educar e lidar com o filho. Até porque há várias condicionantes do próprio meio ambiente, começando logo desde o útero, que é o primeiro mundo que nós conhecemos, na gestação, passando por todas as fases que vão dar as primeiras 5 dores básicas do ser humano, que são necessárias para criar recursos. Só que se nós não temos consciência dos recursos que temos, nós vamos passar a vida a repetir essas dores. E muitas vezes a repetir essas dores nos nossos filhos. Porque os pais, quer queiram, quer não queiram, são os responsáveis nos primeiros anos de vida, e especialmente ali até aos 3 anos a memória ainda não é formada, mas não é porque nós não nos lembramos que algo não aconteceu, porque está registado no nosso corpo. E as 5 dores básicas de cada ser humano que passa desde a gestação até aos 5 anos são a dor da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação e da traição ou da exclusão. E tudo isso deixa registros na nossa mente e no nosso corpo que vão determinar a nossa forma de funcionar e a nossa forma de pensar, sentir e agir em cada uma das situações. Muitas vezes, quando a criança está preparada e motivada para fazer alguma coisa, vem um adulto e diz: não, não é para fazer isto, é para fazer outra coisa. Que muitas vezes a criança não está preparada nem motivada para fazer, ela fica muito confusa. E às vezes há coisas tão simples que nós podemos fazer, que é parar, observar e agir no ambiente. Imaginem, uma criança, eu sei que eu estou a falar da adolescência, mas para dar na adolescência já é muito mais difícil o controlo, então quem acha que tem o controle dos filhos está muito enganadinho. Porque eu vejo e lido com muitos adolescentes que são eles próprios a dizer: pais controladores criam ou formam filhos mentirosos e que de alguma maneira não vão confiar, não vão falar, e isto pode colocá-los até em perigo de vida. Mas, voltando a uma situação, por exemplo, uma criança que está a começar a gatinhar, começa a querer subir aos móveis. É algo perfeitamente natural. Se nós quisermos controlar aquele movimento, nós vamos impedir que aquela criança faça algo que está preparada e motivada para fazer, que é explorar o mundo. Então aí o que nós devemos fazer é atuar no ambiente, ou seja, dar segurança física àquele ambiente, seja colocar almofadas, seja dar um banquinho à criança para ajudar a subir, mas não impedir que esse movimento se faça, porque isso é o ímpeto de vida com que uma criança nasce. Cada criança nasce com o ímpeto de sair da esfera dos pais. É natural. Agora, se nós a criamos numa gaiola, se prendemos lá dentro da gaiola e não a deixamos fugir, na altura, no fim da adolescência, quando ela estiver na fase adulta e tiver a porta aberta, ela não vai querer sair. Ela não vai querer sair porque ela não foi preparada no tempo anterior, em cada fase que isso também exigia. Olá, boa noite, Suzete. Olha, fala aqui também, se quiseres, e convido todos os que estão a assistir, que deixem aqui algumas mensagens como é que foi a vossa adolescência, para de alguma maneira enriquecer também esta live e eu poder trazer aqui mais clareza a tudo isto que estou a falar, que tem a ver com a questão da violência e da obediência. Porque se há pais que sofreram violências, tenham elas vindo de guerras, tenham sido elas vindas de ditaduras, tendo elas vindo de um ensino muito mais autoritário, que nós não estamos assim tão longe quanto isso, não é? É natural que eles repitam.
isso nos seus filhos de uma forma inconsciente. Ou então façam exatamente o oposto e são extremamente permissivos. Ou seja, nem uma coisa nem outra, nem 8 nem 80. Então temos que encontrar aqui o caminho saudável. E o caminho saudável, de onde é que vem? Vem, primeiro, de saber, de haver uma ordem que é, há um pai e há uma mãe, há um casal, ou pelo menos deveria existir, porque pai e mãe também são função. E neste momento eu sou pai e mãe de mim mesma, porque sou adulta, né? Então, eu tenho a função pai e tenho a função mãe para mim e para a minha filha, porque atualmente ela vive apenas comigo. E a mãe, a função mãe é cuidar, é nutrir, é ensinar, é amar. A função pai é proteger, é prover e é encaminhar para a vida, é dar força, ímpeto para que na adolescência aconteça aquilo que se chama o segundo parto. E este segundo parto é quando o jovem sente: eu estou pronto para voar com as minhas próprias asas. E se os pais que atualmente têm uma hiperproteção, que estão a dar inconscientemente uma mensagem ao filho de tu não podes fazer nada sem mim, estão sem querer a cortar essas asas. E isso é uma forma de violência. E isso é também uma forma de impedir que aquela criança, aquele adolescente se torne um adulto capaz e que se sinta confiante para voar sozinho. E quando a violência e a obediência existem, é porque isto está implícito que há alguém que tem o poder e o controlo sobre o outro. Um discurso agressivo e autoritário. Muitas vezes quem sofre de violência é extremamente obediente, mas não quer dizer que ele esteja feliz naquela situação. O problema de quem é muito obediente é que muitas vezes ele coloca-se a jeito para encontrar e repetir em toda a vida mais situações iguais, enquanto não tem esta consciência. E ao mesmo tempo, quem permite ter um discurso permissivo e submisso, muitas vezes tem os filhos a mandar nos pais, não é? Porque não há limites, uma criança precisa de ter limites, precisa de ter a vida, entre aspas, dificultada, no sentido de que quando nos tornamos desnecessários, nós vamos pensar, ele já é capaz de fazer isto, ele já pode caminhar com autonomia e responsabilidade e ir dando a autonomia e a responsabilidade ao longo de cada caminho, ao longo do caminho, ao longo de cada etapa em que a criança, o jovem, o adolescente nos vai mostrando que está preparado e motivado para fazer determinada coisa. Então, quando a função dos pais está aqui bem presente, dar o suficiente, tornar-se desnecessário, só isto já é muito bom. E na dúvida, pais, na dúvida, entre dar tudo e dar nada, já agora eu gostava de saber, o que é que vocês fariam? Entre dar tudo e dar nada aos nossos filhos, qual é que acham que é o melhor caminho? Lara diz: isso eu nunca faria, eu agora não sei ao que é que te referes. Quiseres dizer? E enquanto me dizem se dar tudo ou nada, qual é que é a opção mais correta entre estar perante um adolescente que pede tudo e mais alguma coisa, qual é que deve ser a função dos pais? Eu quero dizer que é normal e é esperado que existam birras, que existam formas de ver diferentes, porque os adolescentes vão estar sempre a testar, vão estar sempre
a ver até onde podem ir, a medir forças e limites. E aqui é importante que os pais adotem uma atitude de substituir a violência e a obediência, que levam a um discurso discursivo, agressivo e autoritário, e também o oposto de um discurso permissivo e submisso também não é, não é positivo. É substituir a violência e a obediência por respeito e cooperação, ok? Porque a violência e a obediência vão dificultar o vínculo. Muitas vezes o adolescente vai obedecer, contrariado, e vai ser movido pela vingança, do tipo, quando eu puder, eu vou fazer exatamente o oposto. Enquanto se for com respeito e cooperação, às tantas, passados uns tempos, se ele for respeitado, ele já está a perguntar em que é que ele pode cooperar. E não precisa de ser à porrada, não precisa de ser com violência que pode ser física e emocional. Mas de facto tudo isto vem com um discurso condutivo e gentil. A Lara diz, é uma resposta difícil, mas dar nada. Mais alguém concorda? Entre dar tudo e dar nada aos nossos filhos, qual seria o caminho mais saudável? Que eu vou explicar já de seguida. E se os pais não tiverem a consciência de que isto é um ciclo inconsciente que se repete e que a violência vai gerar violência, a violência que foi gerada nos pais vai ser gerada nos filhos e que se vai repetir se os pais não se interessarem em encontrar outros caminhos e a perceber que essa forma de educação gerou isso neles, ok? E então, como é que nós podemos mostrar respeito e cooperação com os nossos filhos? Primeiro, observar. Observar muito. Imaginem que eles estão a brincar. Isto já não se aplica muito aos adolescentes, não é? Mas estou a falar em fases anteriores. Observar como é que eles brincam. Que palavras é que eles usam. Que coisas é que eles fazem. Sem intervir, sem julgar, sem querer interromper. Simplesmente observar. Observar mais. E ouvir mais. Porquê? Porque ao ouvir, uma criança, ela não inventa coisas, ela só repete aquilo que ela já ouviu. Por isso devemos ter muita atenção em ouvir o que a criança fala e perceber se aquilo é comunicação que ela ouve dentro da família ou se é de fora e perceber de onde é que aquilo veio. Porquê? Porque isto vai nos ajudar a comunicar melhor. Vai nos ajudar também a construir aquilo que se chamam as macrodecisões. As macrodecisões da família, ou do casal, ou da mãe ou do pai, caso não haja o casal. Que é saber quais são as regras da família, especialmente num ambiente tranquilo, porque a violência também no ambiente vai gerar violência na criança ou uma submissão muito grande. E estas regras da família incluem a rotina da casa, quais são os valores, a decisão das férias, e isto podem estar todos envolvidos. Aliás, é muito importante que estejam. E depois determinar os horários das refeições, como é que é feito, sem telemóveis à vista. No fundo, definir todas estas regras e haver uma divisão de tarefas entre todos os membros da família, incluindo as crianças em cada fase em que elas se encontrem e que estejam preparadas e motivadas para fazer, não é? E estas macro decisões para que é que servem? Para criar micro decisões para os filhos. Porque é com estas micro decisões que vamos dando autonomia e responsabilidade cada vez maior à medida que eles vão crescendo e evoluindo para cada etapa. Então, voltando
aumento do vínculo com respeito e com cooperação, vamos observar mais, ouvi-los mais, respeitar as ideias e quando às vezes vimos assim uma ideia completamente fora da caixa, questionar e querer ouvir mais, ficar curioso, ativar o modo curioso. Porque muitas vezes quando os adolescentes são rejeitados nas suas ideias, eles fecham-se num isolamento muito forte que pode ser perigoso e é um alerta. Quando os adolescentes se isolam muito, é um alerta. Olá, Bruna, um beijinho. Acolher o choro, porque há crianças que choram por dois motivos: por tudo e por nada. E adultos também, não é? Só que nós aprendemos e fomos educados a reprimir tanto o choro que às tantas as nossas lágrimas já secaram e criaram poços e vazios cá por dentro que, de facto, nos doem muito. Se o jovem é mais articulador, negociar com ele, criar acordos baseados em trocas, porque há pessoas que são assim e isto estimula a liderança que já existe naturalmente nelas. Respeitar também o tempo que elas precisam para fazer determinadas tarefas, porque no agir há pessoas mais rápidas, há pessoas mais lentas. E isto foi um dos conflitos que eu e a minha filha vivemos durante muito tempo. Eu sou muito mais lenta, até no falar, né? e ela é muito rápida. Ela é muito rápida. Eu não entendia como é que ela era tão rápida. Eu não entendia como é que ela era tão lenta. Ela não entendia porque é que eu era tão lenta. E então, às vezes, as nossas discussões eram nestas coisas. Eram questões de ritmo. E está tudo bem. A partir do momento que nós sabemos como é que funcionamos, estas questões deixam de existir. Ela também era muito mais articuladora. E eu ouvia de outras pessoas, inclusive da família, que ela mandava em mim. E então eu tentava reprimir isso, eu tentava controlar, eu tentava obrigar a obedecer. Até que entendi que não era esse o caminho. Era articular com ela, era negociar, era fazer acordos claros e está tudo bem. É a forma de cada um funcionar. E os pais precisam de se adaptar à forma de funcionar dos filhos e não o contrário. Porque é uma criança que está ali em aprendizagem. E a partir dos 7 anos é possível não ser necessário estar ali a reviver as dores que foram necessárias para criar os recursos, mas atuar nos recursos. Seja na criatividade, na comunicação, na liderança, no fazer, no realizar de forma perfeita e nos mínimos detalhes, seja até no desfilar num palco. Que há crianças que precisam de palco e muitas vezes são também castradas nessa necessidade. E isto, uma das coisas que mais mata essas crianças, esses adolescentes, é a comparação. A comparação entre uma e outra. Porque elas precisam de ser as número 1 em alguma coisa. E isso é muito importante para elas, senão elas vão entrar num nível de exigência, de autocobrança, de perfeição e a nível de autoestima vai tudo por ali abaixo. E quando os pais estimulam os recursos nos seus filhos, eles vão ser muito mais autoconfiantes, com uma autoestima super elevada. Eu posso comentar até aqui uma conversa que eu tive com a minha filha, que às vezes é muito engraçado, especialmente pelas pessoas de fora. Quem a conhece sabe que ela é uma mistura de uma portuguesa com um cabo-verdiano. E então, ela de facto é escurinha, tem a cor do chocolate, né? E às tantas ela estava-me a contar uma coisa que era uma pessoa que era amiga de uma mãe, de uma amiga, olhou para ela e disse assim:
tu para escurinha até és bonita. E ela ficou assim, tipo, com cara de quem? Mas que eu tinha que ser feia, era? Porque a verdade é que estas discriminações acontecem de uma maneira que é tão subtil, e que se ela tivesse a autoestima baixa, se ela não sentisse confiante, que ela de facto tem muito valor e que ela sabe e tem consciência dos seus recursos e simplesmente se riu daquele comentário infeliz, há jovens que por menos entram em depressão, querem suicidar-se, querem isolam-se, usam de violência, porque é uma fase muito frágil. É a busca da identidade. É quando o jovem está a experimentar a vida, em que cria a sua tribo. E é muito importante sentir-se acolhido. Se ele tem a sua tribo de amigos e chega a casa e assiste a violências, a discussões, a um ambiente caótico, que de facto não lhe dá a segurança física nem emocional que ele precisa, isso vai refletir-se depois no seu futuro, seja a nível de relacionamentos, seja a nível profissional, seja até a saúde física e mental. E, de facto, isto é muito importante, porque não é por acaso que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a segunda causa de morte na adolescência é o suicídio. E porquê? Porque, mais do que o medo da morte, o ser humano tem medo de não ser amado, de não se sentir amado. E quando o adolescente entra em choque com os pais e sente que ele não é aceito pelo que ele é, mas porque ele tem que ser obrigado a seguir uma regra, ou aquilo que os pais querem, ou a expectativa dos pais, ou submeter-se às necessidades dos pais e não às suas, ele vai achar que ele não é amado. E a verdade é que, mesmo na violência de pais com filhos, porque existem, os filhos não deixam de amar os pais. Eles deixam de amar-se a eles próprios. Porque vai aumentar as feridas que se formaram desde a gestação até aos 5 anos. Já cá faltava aqui o meu gato para dar um ar da sua graça, né? E isto é para ser leve, é de facto para ser leve. E o ser leve é de facto que está nas mãos dos pais. Está nas mãos dos pais agarrarem para si e curarem as suas feridas que ficaram abertas também, porque muitas vezes nós projetamos as nossas inseguranças, os nossos medos, os nossos receios nos nossos filhos e de facto, como a Lara diz, essa vontade continua presente até hoje com 46 anos. É verdade. É verdade porquê? Porque o medo de não nos sentirmos amados é muito maior que o medo da morte. E isto é muito grave, e isto está nas mãos agora dos adultos, não é? Como eu disse no início, agora eu sou pai e mãe de mim mesma. Os adultos são pais e mães de si mesmos. E é muito importante que no fim da adolescência, com este ímpeto de vida, o adolescente saia de casa dos pais. Saia de casa no máximo aos 21 anos. E o que mais nós vemos são adultos a viver em casa dos pais. Mas a verdade é como uma árvore. E a natureza é muito sábia neste tema. Uma árvore, quando lança uma semente, ela não cresce se ficar debaixo dessa árvore. Ela só vai crescer se ela for para longe. E isso é o que precisa acontecer para que os pais saibam preparar os seus filhos para voarem longe e sentirem que a sua missão de pais está cumprida. E eu ainda não revelei a resposta certa,
Mas Lara, sim, a tua resposta estava certa. Na dúvida entre dar tudo ou nada, o melhor é dar nada. Porquê? Porque quando nós damos nada, nós vamos criar no adolescente a vontade de querer, a responsabilidade de querer, da conquista. Porque quando não há conquista, quando tudo é dado de bandeja, então eu vou lutar por quê? Eu vou estar aqui para quê? Não é? O desejo de vida, a força de vida desaparece. E a Paula diz aqui, a saúde emocional dos filhos depende da saúde emocional dos pais. Exatamente. Só que quando há queixas com os filhos, para quem é que se olha? Para os filhos. Mas para quem é que se devia olhar? Para os pais. Por isso é que a abordagem que eu utilizo é tão fora da caixa, é tão inovadora, que quando há problemas com os filhos, os primeiros que devem ser observados, olhados e cuidados devem ser os pais. Devem ser os pais, porquê? Porque certamente o filho só está a aflorar alguma coisa que não está bem ali na família. E quando não está bem, temos que começar pela raiz. Porque não adianta o filho ir ao psicólogo ou a outro profissional de saúde se o ambiente em casa não for cuidado. Não adianta. É algo integrativo, é algo que deve ser colocado com um tratamento que vai unir a família. E tudo isto vem porque ninguém aprendeu a ser pai e mãe. Ninguém nos ensinou a forma saudável de ser pai e mãe. E a Paula diz, trabalho com os pais é premente. E daqui nasceu também este projeto, não é? Que ainda é tão inovador em Portugal, mas que eu acredito que os pais que estiverem dispostos a entrar, e já muitos entraram, nesta descoberta, descobriram filhos incríveis e disseram, afinal, não há problema nenhum. Eu estou a sofrer por uma coisa que está tudo bem. É só virar da dor para o recurso. É fazer ajustes pequeninos. E a Lara diz, exatamente, foi o que me aconteceu, concordo plenamente. Ok? E qual é que, de facto, é a importância dos pais? Porque os filhos precisam de um ambiente e uma postura dos pais aberta para que eles se possam abrir e tenham a confiança para falar. Porque há filhos que não falam se não tiverem num ambiente seguro. E muitas vezes são estes filhos que sofrem de bullying na escola e não se queixam. Porque para eles aprenderam que muitas vezes só dão trabalho, são um erro e que às vezes é mais fácil desaparecer e que mais valia desaparecer. E se não houver este olhar diferente para a necessidade do filho, do adolescente, do outro, é muito complicado travar este ciclo de violência e de obediência que vai ter impactos a vários níveis. Neste momento, os pais têm na mão a responsabilidade de mudar o futuro dos filhos. Que é isso que todos dizem que querem, não é? Eu quero o melhor para os meus filhos, eu quero que eles sejam felizes, bem-sucedidos, mas depois na prática dizem, ai, meu filhinho querido vai-se embora. Não, fica aqui ao pé de mim, não é? Faz-me companhia. E tanta coisa que acontece. Mas para terminar, que eu estou mesmo aqui já no fim, eu por mim ficava aqui a falar a noite toda. Quem me conhece sabe que eu adoro falar sobre isto, mas quero deixar aqui uma esperança e uma aplicação prática de tudo isto. Através da realização do mapa dos caráteres, que é
a partir da observação de 6 partes do corpo, formato, sensação e expressão, é possível fazer um mapa dos caráteres. E o que é um mapa dos caráteres? O mapa dos caráteres é um mapa, é um gráfico que me diz exatamente como é que a minha mente funciona e a mente do meu filho funciona. Para quê? Para eu saber se o meu filho é mais racional, se é mais emotivo, se é mais ágil, se é mais articulador e como é que eu sou, se eu sou mais emocional, se eu sou mais emotiva. Porque às vezes, e isto acontecia, eu sou mais emotiva que a minha filha, sou muito mais sensível do que ela. Eu não entendia, às vezes eu achava que ela era muito fria e muito calculista e não nos entendíamos. Eu não percebia porque é que ela não tinha paciência, porque quem é a dona da paciência cá em casa sou eu. E eu queria que ela fosse paciente, porque muitas vezes nós criamos os nossos filhos à nossa imagem e semelhança, e isso não existe, porque a sensação pelo qual eles passam até aos 5 anos é a sensação deles, não há como controlar isso. Mas a partir dos 7 anos, eles não precisam de sofrer, entre aspas, o que nós sofremos, se nós soubermos exatamente os recursos que eles têm. E o mapa dos caráteres permite-nos conhecer as potencialidades verdadeiras e usá-las a seu favor. Eu descobri aos 41 anos que haviam potencialidades que eu tinha e que não usava. É triste, é muito triste. Além disso, conhecer os conflitos e inseguranças e resolvê-los. É como um manual de instruções que nos dá muito mais confiança, muito mais leveza de que nós somos quem precisamos ser e com isso fazer melhores escolhas na nossa vida. A maioria dos pais, quando no fim de fazer o mapa, diz assim: eu devia saber disto antes. Mas não adianta, se nós já temos até filhos adolescentes e que nas primeiras etapas as coisas foram passando no modo automático, não é? Não há problema nenhum. Podemos fazer melhores escolhas a partir de agora, não é? Nós estamos sempre a tempo de acertar mais. E quando se trata de pais e filhos e até de casais, eu faço também um mapa combinado entre as duas pessoas para perceberem como tirar partido do melhor de cada uma, de incentivar o melhor de cada uma, porque há conflitos que muitas vezes estão ali latentes, que ficam ali tipo uma guerra fria, em que se fica ali numa situação muito desconfortável, que se soubesse isto, muita tensão desaparecia. Isto traz uma maior compreensão de si mesmo e compreensão dos filhos e das outras pessoas. E a sensação de eu não conheço o meu filho desaparece totalmente. E agora, nos minutos finais, eu vou deixar aqui, se quiserem deixar algum comentário, se quiserem dizer se fez sentido o que eu partilhei, se quiserem deixar algum feedback, esta é a hora certa. Ou se quiserem fazer ainda alguma pergunta, estejam à vontade. Este mapa dos caráteres é até uma formação complementar que eu dou exatamente sobre as etapas do crescimento do ser humano, os traços de caráter, como eles agem, a comunicação certa de usar, as macrodecisões, os tipos de discurso e como ter um discurso condutivo em cada fase da vida. Isto vai libertar os pais, vai libertar os filhos, em que cada um de facto consiga viver a sua vida ou as suas vidas e tenham uma vida para cada um, porque quem vive duas vidas não consegue viver nenhuma. E a missão dos pais é de facto preparar os filhos para a vida com uma função que é limitada no tempo, porque a partir dos 21 é bom que eles estejam preparados para voar e voem sozinhos e à altura dos pais continuarem
a viver as suas vidas e a realizarem os seus sonhos e tudo aquilo que querem, sem projetar nos filhos, não é? Porque muitas vezes os filhos ficam impedidos de voar porque lhes é criada uma espécie de sensação de dívida, mas a verdade é que nenhum filho adulto deve nada para os seus pais. A vida nasce ou deveria nascer pelo excesso de amor e não pela falta. Um filho não é para ser feito para fazer companhia a ninguém. É sim para viver a sua vida e este ímpeto de vida e de continuar a cuidar depois dos nossos netos, não é? E a vida em frente, no caminho do futuro, assim é que está certo. E não voltar para trás, porque filhos adultos, pais adultos, cada um deve cuidar da sua vida. Ok, a Free Sand Art diz obrigada. A Lara diz-me fez muito sentido, sem dúvida. Ok, que bom. Que bom que fez sentido. E deixo-vos apenas uma frase final. Se quiserem saber mais sobre esta formação que eu dou e até sobre o mapa dos caracteres, é só me enviarem uma mensagem que eu darei todas as informações que precisarem. E como frase final, eu quero dizer que o futuro não está nas mãos dos teus filhos, está nas mãos dos pais de agora que interrompem o ciclo de violência e de obediência e iniciam o ciclo do respeito e de cooperação de cada um ser aquilo que precisa ser. Ok? Muito obrigada a todos que assistiram a esta live. Foi muito bom estar aqui convosco. Obrigada a todos os que vão assistir à gravação. E de facto é uma mensagem de esperança, porque está nas mãos dos pais de agora poderem fazer de facto a diferença num futuro melhor para os seus filhos, sem as inseguranças que eles sentem, cuidando de si mesmos primeiro, porque os nossos filhos precisam que os pais estejam bem. Se os pais não estiverem bem, não conseguem dar um copo vazio a um filho, né? Por isso a prioridade devemos ser sempre nós, em primeiro lugar, ok? A Paula diz, muito obrigada Isabela, tempo útil e de aprendizagem, beijinhos, um beijinho Paula, obrigada também. Lara diz, gratidão Isabela, muita gratidão também por estarem aqui e porque é também porque vocês estão que eu também estou e que é um prazer enorme para mim partilhar este conhecimento que fez toda a diferença na minha vida, que é rápido e que é eficaz, ok? Um beijinho enorme e até breve.